Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje eu trago para vocês Vamos Comprar um Poeta, de Afonso Cruz. É um livro magnífico, me foi emprestado pela Vitória, ela comprou ano passado na Feira do Livro em Porto Alegre, lançado pela editora Dobliense, e eu não imaginei que o livro fosse tão interessante. Que livro rápido, agradável e ao mesmo tempo profundo. Para quem não conhece, na obra nós temos uma sociedade onde o utilitarismo, onde o capitalismo avançou tão significativamente que tudo é baseado a partir da utilidade das coisas. Tudo é mensurável. Por exemplo, quando as pessoas se relacionam, elas de alguma forma mensuram como aquilo vai de alguma forma trazer algum tipo de ganho. Quando uma pessoa chora, ela não diz chorei, ela diz perdi tantos mililitros de líquidos. Então tudo de alguma forma é buscado quantificar. Se tudo é quantificado, aquilo que aparentemente não tem alguma utilidade acaba sendo questionado. Então, nessa sociedade, nós acompanhamos uma família que, em um dado momento, a filha menor decide que quer ter um poeta, como se o poeta fosse um pequeno animal de estimação. E aí a família começa a questionar qual é o ganho material e econômico que a aquisição desse poeta vai trazer. E nessa perspectiva, a partir de uma avaliação, então a família decide ir adquirir esse poeta. E agora eu vou ler um trechinho que mostra essa primeira parte, quando eles vão adquirir o poeta. Olha que interessante e exemplifica bem tudo isso que eu estou dizendo do contexto dessa sociedade, que qualquer mera semelhança com a nossa é uma brincadeira, ou será que não? Então vamos lá. No dia da escolha, fomos a uma loja, eu e meu pai. O pai não é alto e eu tão pouco. Aliás, é por isso que na escola me chamam de ordenado mínimo, que é algo que já existiu em tempos, mas que felizmente foi extinto, porque dizem que era um entrave à competitividade mais elementar. Olha, a primeira crítica, cada parágrafo disso aqui é uma crítica, olha essa brincadeira, ou seja, questionando, será que o salário mínimo, o ordenado mínimo, é o impeditivo à competitividade? Ou ele é aquilo que garante que as empresas não vão se apropriar do trabalho do trabalhador e pagar muito menos do que deveria? Ou seja, aquele discurso liberal de que o salário mínimo é um entrave à competitividade não necessariamente é verdade. Muitas vezes ele é a garantia de que a empresa não vai pagar menos do que deveria estar pagando. Ele é a garantia mínima da subsistência. Deveria até ser maior esse mínimo, né? Então, olha, cada ponto uma parte significativa de reflexão. Continuando. Na loja havia poetas de muitos tipos, baixos, altos, louros, com óculos. Aliás, os com óculos são os mais caros, sendo a maior parte 62% carecas e 78% de barba. Gostei de um que era ligeiramente marreco, uma escoliose com uma curvatura oblonga. Daí por ando. Que os números lhe sejam favoráveis, disse ele. O crescimento e prosperidade, respondeu o vendedor. O pai apontou então para o poeta que fungava e não tinha patrocínio nas roupas. Por que ele está dizendo isso? Porque é uma sociedade em que tudo tem patrocínio. As pessoas não têm nome, elas têm códigos. Quando elas vestem uma camiseta, a camiseta da marca tal, do patrocínio da loja tal. O chapéu da loja tal, do patrocínio da loja tal. A cadeira vem com patrocínio. A mesa vem com patrocínio. A geladeira tem o seu patrocínio. Tudo de alguma forma é comercializado, né? Até os espaços são comercializados. O pai apontou para o poeta que fungava e não tinha patrocínio nas roupas e perguntou se aquele exemplar era subversivo, que é a característica mais temida nos poetas. É o equivalente à agressividade dos cães. Então o pai pergunta, mas por que ele não tem patrocínio nas roupas? Ele é subversivo? Ele não quer utilizar as marcas? O senhor da loja então respondeu, está abaixo do 2%. É sempre necessário serem um pouco subversivos ou a qualidade poética vai ser baixa demais e não vai gerar lucro. Ninguém compra ou acabam preterindo aos bailarinos ou hamster, né? Ou seja, daí o vendedor diz quando o pai questiona, tá, mas ele não tá usando nada de marca porque ele é subversivo, porque ele questiona o status quo, e daí o vendedor vai dizer, não, ele é subversivo, a 2% de subversividade. E tem que ser, porque se ele não for, a produção dele não vai ser a contento, ou seja, ele não vai te gerar lucro. Ser subversivo é esperado para que ele tenha uma produtividade. Olha que interessante reflexão, né? Ou seja, então os artistas, eles naturalmente têm que ter uma crítica à estrutura, né? A mesma estrutura que lhes cria
é a estrutura que eles criticam. Isso é muito interessante. Então nós podemos discutir até alguns pressupostos de, bom, se a crítica ela não é condicionada às limitantes da época e da área, ou se ela é sim um degrau na busca da ruptura. E é aqui que vai ser interessante. Ao levar esse poeta para casa, ele vai começar a fazer poesias, ele vai escrever nas paredes, ele vai fazer reflexões, e essas reflexões vão fazer a menina, e não só a menina, mas a família, mas principalmente a menina, questionar a utilidade das coisas, se as coisas deveriam ter uma utilidade aparente, ou se a aparente não utilidade tem em si mesmo a utilidade de fazer questionar o status quo e a realidade. Ou seja, uma frase escrita sobre a reflexão de uma janela, né, de uma janela ser muito mais que uma janela, ser um espaço de reflexão, de visita, de olhar, né, ou seja, de a janela ser uma relação com o poema, de que o poema é aquilo que te faz olhar mais para frente, te faz te questionar. Isso vai dizer então, bom, a existência do poeta e a sua produção, ela tem a sua utilidade na não utilidade. E a não utilidade é aquilo que te faz refletir, e ao refletir tu questiona aquilo que tu tá vivendo, e ao questionar aquilo que tu tá vivendo, tu tá mudando a tua própria realidade. Então é isso, eu acho que essa é a premissa mais interessante do livro. Ela vai questionar então a utilidade das coisas, a vida em uma sociedade que tudo é baseado na sua utilidade material e econômica. Será que realmente essa é uma sociedade que vale a pena ser vivida? E ele traz uma reflexão que eu achei interessante. Como ele compara os poetas a bichinhos de estimação, seriam os bichos de estimação em nossa realidade aquilo que nos faz questionar essa lógica materialista de existência, né? Ou seja, eu adquiro um bicho, um gatinho, um cachorro, que aparentemente não me traz nenhum ganho material, apenas emocional, na perspectiva do cuidado e do carinho. Seria ele o elo a me ligar à ruptura de uma sociedade baseada apenas no consumo, apenas na utilidade econômica das coisas? Isso eu acho muito interessante. Então, outro ponto que acaba sendo relacionado é a questão da arte como um espaço de questionamento. A arte que aparentemente não traz um ganho material e econômico, mas traz a ruptura com a realidade. Ao trazer a ruptura com a realidade, ela permite tu pensar o futuro, e ao pensar o futuro, mudar o teu presente. Então, é um livro super interessante, ele é pequenininho, acho que não sei se tem 100 páginas, perto de 100 páginas. Os capítulos são minúsculos, mas cada um deles tu termina de ler e tu para alguns segundos para refletir e pensar sobre algum aspecto da tua vida. Então, super indico, leiam Afonso Cruz, leiam Vamos Comprar um Poeta, e não se esqueçam de se inscrever, compartilhar o vídeo, e até a próxima, pessoal!